Um dia, antes de Noé começar a construção de sua arca, a terra estava repleta de vida. As pessoas se alegravam com alimentos e bebidas, se apaixonavam, formavam famílias, tinham filhos, construíam seus impérios e travavam guerras. Tudo acontecia de maneira tão comum quanto em nosso mundo moderno, até que se tornasse parte de uma história duradoura. Quem eram essas pessoas? Frequentemente nos voltamos para as poderosas construções de pedra que nos deixaram. Mas como podemos contar as individualidades feitas de carne e sangue? Como eram elas? Bondosas ou cruéis? Excêntricas ou sábias? As respostas a essas perguntas podem ser encontradas nas Escrituras Sagradas. Tanto o livro do Gênesis quanto o Evangelho de Mateus falam sobre os pecados e vícios que existiam na terra antes do dilúvio, como se fossem coisas bastante reais e sérias. Imagine um mundo cheio de vida, mas já condenado. Uma civilização, não dividida em diferentes países e povos, unida pela extraordinária longevidade das pessoas, que podiam viver por séculos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos e Matusalém 969. E isso não era visto como algo estranho. A longa vida naquela época possibilitava a criação de muitos descendentes e a acumulação de vastos conhecimentos. No entanto, isso também criava oportunidades ilimitadas para a propagação do mal e da corrupção. Quantas pessoas habitavam a Terra antes do dilúvio? Infelizmente, não temos registros populacionais antigos ou documentos históricos que permitam contar com precisão o número de habitantes. No entanto, segundo estimativas razoáveis e modelos modernos de crescimento, a população poderia variar de 750 milhões a mais de 4 bilhões de almas. Não se tratava apenas de uma aldeia, mas de uma civilização avançada. É possível que eles não construíssem arranha-céus, mas tinham cidades, reinos, arte, ciência, música e cultura. Tudo isso existia em um mundo semelhante a dados de um disco rígido. Parece incrível, mas lembre-se da longevidade deles. Quando uma pessoa podia viver mais de 900 anos, isso não parecia algo incomum. Considerando que as pessoas poderiam viver até 500 anos e ter filhos a essa idade, uma população de 3 a 4 bilhões de pessoas não parece de todo improvável. Hoje, muitos se preocupam se não têm filhos aos 35 anos. No entanto, antes do dilúvio, as mulheres continuavam a dar à luz entre 5 e 35 anos, sem suspeitar da catástrofe que se aproximava. Como escreve Mateus, as pessoas continuavam a comer, beber e a se casar até o dia em que Noé entrou na arca. Mas como era realmente esse mundo? Definitivamente, não era um paraíso cheio de unicórnios e música. O capítulo 6 do livro Gênesis pinta um quadro muito mais sombrio: violência, corrupção, caos moral, um mundo apodrecendo por dentro. Mesmo que tivessem conseguido superar dificuldades externas, não sabemos quais tecnologias possuíam, nada concreto. No entanto, considerando o tempo dedicado ao estudo do céu, da terra e de si mesmos, é improvável que fossem ignorantes. A Bíblia narra que Caim construiu uma cidade para si, e ao mesmo tempo, isso indica que a humanidade havia alcançado uma queda tão profunda que Deus se viu forçado a se preocupar. A imagem apresentada nas Escrituras Sagradas realmente provoca muitas reflexões. Descreva pessoas semelhantes a nós, que levam uma vida digna, mas que enfrentam obstáculos, como governantes corruptos e influências negativas. Muitos hoje fazem paralelos entre os últimos dias antes do dilúvio e a atual situação em nosso mundo. Isso não é uma exageração? Talvez Deus esteja preparando um novo dilúvio para a humanidade. E se tudo o que sabemos sobre a história antiga estiver errado? Imagine uma cidade tão antiga e enigmática que os arqueólogos estariam dispostos a tudo para compreendê-la.
Esta cidade supera a Torre de Babel e foi fundada muito antes do aparecimento dos zigurates. Era Arida, a cidade original dos deuses e dos homens. Se as lendas forem verdadeiras, ela desapareceu sob as águas durante o grande dilúvio. Em nossos dias, ela está perdida sob a terra na Baixa Mesopotâmia, na região do atual Iraque, perto da cidade de Basra, onde existe um lugar misterioso conhecido como Arida. Segundo registros antigos, essa cidade já foi lar do deus Enki, senhor das águas, da sabedoria, da magia e do mistério. Construída em pedra sobre uma base de arenito confiável, Arida se estendia por um vale na fronteira com o deserto da Arábia. Hoje é uma terra morta, mas textos antigos mencionam que, outrora, Arida estava às margens do mar. Os edifícios em ruínas observados nesta região quente e empoeirada faziam parte de um grande porto em uma baía de água doce, que se abria para o Golfo Persa. Será que existe uma conexão entre todos esses monumentos antigos? A parte mais antiga de Arida data aproximadamente do 8º milênio antes da nossa era, o que, sem dúvida, é uma idade impressionante. No entanto, mesmo com essa antiguidade, alguns arqueólogos sugerem que Arida ainda guarda muitos mistérios e fatos desconhecidos. As camadas mais profundas, que contêm os segredos de Arida pré-diluviana, foram ou destruídas ou permanecem ocultas aos olhos. Na mitologia suméria, Arida é descrita como uma das 5 cidades construídas antes do grande dilúvio e a primeira a receber o poder real dos céus. Seus primeiros governantes não eram apenas reis guerreiros, mas semideuses que governaram por milhares de anos. Na lista dos reis sumérios, até se menciona que Aluim ocupou o trono por 28.000 anos, um prazo tão imenso que até Matusalém poderia ficar com ciúmes. Ninguém pode afirmar com certeza que existe uma cronologia exata dos eventos. No entanto, os antigos mitos se repetem infinitamente ao redor do mundo. Dilúvios, cidades desaparecidas, deuses primitivos e conhecimentos transcendentais. Tudo isso são ecos de temas que continuam a assolar nossa cultura. Arida está no centro dessas perturbações históricas, enquanto as pessoas continuam debatendo o que levou à construção dos alienígenas. Pode ser o momento de prestar atenção a mistérios mais profundos, ocultos nas entranhas do tempo. 2 pesquisadores se depararam com coisas tão antigas, grandiosas e questionáveis que isso mudou completamente sua percepção do mundo. Michael Tellinger e Jan Johan descobriram uma cidade escondida nas áridas vastidões da África do Sul, em Moçambique. Essa descoberta pode reverter todas as concepções científicas sobre civilizações. Até mesmo a Grande Pirâmide de Gizé pode parecer não mais que um brinquedo moderno à luz dessa revelação. Para comparação, a Grande Pirâmide de Gizé foi erguida há aproximadamente 5.000 anos. Os templos de pedra em Malta também pertencem a essa época, com cerca de 5.000 anos de idade. No entanto, a antiga cidade descoberta por Michael e Jan remonta a aproximadamente 200.000 anos. Era uma metrópole grandiosa, cercada por anéis concêntricos de pedra, estradas e terras agrícolas que coexistiam com antigas minas. Impressiona o fato de que alguém conseguiu construir um assentamento aqui e começar a cultivar, além da extração de ouro. Acredita-se que as pessoas já se estabeleciam nesta terra há milênios. Há milhares de anos, o ouro era considerado um bem precioso. No entanto, os cientistas ainda não conseguem responder à pergunta central: quem construiu essa cidade? Michael Tellinger propõe a hipótese de que poderia ter sido uma civilização antiga que transmitiu sua simbologia e mitologia aos egípcios muitas milênias depois. Em uma das paredes, eles até encontraram uma escultura representando o Ankh, o antigo símbolo egípcio da vida. Apesar dessa descoberta,
Ela não gerou interesse significativo nos círculos acadêmicos. Michael afirma que muitos arqueólogos assentiram formalmente dizendo: "É realmente impressionante", mas publicamente preferiram se manter em silêncio. Se essa teoria for realmente verdadeira, todas as cronologias históricas que confiamos podem ser tão pouco confiáveis quanto uma bússola de loja barata em meio a uma tempestade magnética. Se for assim, a história da humanidade terá que ser reescrita desde o início. Você já esteve na beira de um grande cânion e sentiu sua crença na eternidade? Agora você entende que isso não é apenas um sentimento, mas algo mais real. Imagine uma construção que evoca essa impressão, uma fortaleza de pedra, silenciosamente encarando o abismo, como se estivesse esperando o retorno de algo importante. Essa é a Torre de Vigia, o deserto do Oeste. Pode ser que você não acredite, mas este lugar representa mais do que apenas uma loja de lembranças incomum. À primeira vista, pode parecer um vibrante centro turístico, construído no século XX sob a projeção do arquiteto Meritter. O edifício, terminado em 1932, é adornado com impressionantes afrescos do artista Fredo Cabatti, que transmitem esperança. É o lugar perfeito para relaxar, apreciar a vista e, quem sabe, comprar uma lembrança. No entanto, considerar essa torre apenas como uma loja é tão enganoso quanto afirmar que o Grand Canyon é apenas um grande buraco na Terra. Essa visão ignora completamente sua verdadeira história. Esta torre não é apenas uma homenagem a uma cultura e arquitetura antigas, é uma obra monumental. A enigmática torre, erguida de maneira inusitada, se eleva sobre a terra, envolta em lendas. Muitos se perguntam: o que motivou sua criação? Talvez tenha sido uma intervenção deliberada de algo ancestral, como se o próprio tempo tivesse gravado nela sua força. A torre almeja o céu, alcançando mais de 21 metros de altura, ofuscando as torres e construções que a cercam. Sua aparência lembra a de um jogador de basquete da NBA, destacando-se sobre uma feira de hobbits. Coulter afirmava ter se inspirado em antigas torres de vigia, como a Hovip. No entanto, o conceito de sua torre se diferenciava pela leveza e praticidade. Parece que Coulter estava ciente de sua conexão com algo mais significativo do que meros esboços arquitetônicos. Ela não se limitou a criar alguns rascunhos, mas desenvolveu maquetes em escala real, pesquisou minuciosamente ruínas antigas e passou 6 meses imersa na arquitetura local antes de assentar a primeira pedra. É interessante notar que ela criou uma estrutura de madeira, equivalente à altura de sua torre, apenas para testar as linhas de visão. Isso se assemelhava a uma competição em busca dos ângulos e pontos de observação ideais, como os antigos construtores de pirâmides, templos e círculos de pedras. As paredes internas da torre são adornadas com entalhes e imagens de símbolos, incluindo cópias de sinais antigos do Novo México que foram eternamente perdidos. Muitas dessas obras permanecem um mistério. Sua ligação com uma era apagada é incerta, e elas se conservam apenas porque estamos no sul. No interior, ocultam-se estranhas superfícies negras que refletem o cânion em formas abstratas, reminiscentes de sonhos. Todas essas formas foram criadas pela própria Coulter. Isso leva a uma sutil teoria, que sussurra em escritos pouco conhecidos e lendas locais. Disse que a Torre de Vigia no deserto pode ser um monumento codificado, relacionado a tradições de construção megalíticas, mais antigas do que Públio, e possivelmente até antes do início da história. Poderia esta simples parada de souvenirs ser uma cópia de uma estrutura criada antes do dilúvio? Ecos dessa história podem ser encontrados nos mitos do mundo, da Atlântida a Aliona, da otimista história do Sipo à lista de reis sumérios. Esta torre de vigia, em meio à pandemia,
Realmente parece uma lembrança distante, um eco de uma civilização que se dissolveu na memória. Nos Estados Unidos, existem suas lendas sobre seres com olhos brilhantes como a lua, enquanto na Rússia, há histórias sobre raças montanhosas esquecidas. Profundamente no silêncio gelado do norte, gigantes dormem inesperadamente. Você acredita nisso? Na Rússia, como em um conto de fadas, eventos inacreditáveis ocorrem. Nas montanhas, há imensos blocos de pedra, alguns dos quais parecem ter sido colocados por alguém como se jogasse uma partida desastrosa de Jenga. Outros parecem ter sido polidos e cortados com tal precisão que dá a impressão de que foram criados por arquitetos interplanetários com ferramentas a laser. Mas essas pedras não são apenas formações casuais. É um mistério tão intrigante e assustador que pode mudar a percepção do mundo ou fazer com que se questione o conhecimento adquirido em instituições de ensino. Vamos começar pela montanha Vihara, localizada em um canto selvagem da Carélia. Esta montanha é considerada sagrada para os Sami, um povo que habita o norte da Europa. E quem poderia censurá-los por isso? A paisagem aqui parece ter sido criada pela própria natureza, que espalhou enormes rochas como se estivesse lançando brinquedos de uma altura elevada. Certamente, algumas dessas pedras podem ter se partido durante terremotos, e isso parece lógico. Mas e quanto àquelas que estão alinhadas em ângulos e equilíbrios perfeitos, parecendo ter sido feitas com um propósito? Em algumas delas, podemos encontrar marcas curtas e nítidas, ao invés de lascas rudes de ferramentas de pedra. Isso se assemelha a uma precisão a laser. Ou a natureza utiliza uma serra oculta sob o musgo, ou aqui viveram criaturas com tecnologias mais avançadas. Mas quem poderia ter sido? Em 2014, o pesquisador Georgy Shidarov foi às remotas montanhas siberianas, onde a comunicação falha e os ursos decidem quem é o verdadeiro dono da terra, a presa ou o visitante. Ao pé da montanha Chaya, ele descobriu grandiosos blocos de granito, alguns pesando até 4.000 toneladas. Essas pedras foram trabalhadas e dispostas com uma habilidade que claramente poderia pertencer apenas a seres humanos. As fotografias de Shidarov se tornaram a primeira oportunidade para o público ver essa maravilha. No entanto, a arqueologia tradicional continua a rejeitar a ideia de que a Rússia já tenha conhecido tal desenvolvimento civilizacional. A montanha Chaya, localizada nos Urais, poderia ser o local de uma antiga civilização. Mas se não for, como foram trabalhadas e instaladas essas enormes pedras? Seguindo mais para o leste, chegamos à montanha Pedan, uma cúpula sagrada no extremo oriente da Rússia. O nome dessa montanha soa como se fosse protegida por dragões. No entanto, em vez disso, encontramos blocos de pedra retangulares e cúbicos com dezenas de faces polidas e cortes finos como lâminas. Esses blocos lembram de maneira inquietante as tecnologias que já vimos na montanha Chaya. Dois lugares, localizados em extremos opostos da Rússia, mas compartilham um mesmo e enigmático ofício. Ao mesmo tempo, as maciças pedras da Rússia continuam pouco estudadas. Não foram realizadas grandes escavações, não há documentários sobre elas em plataformas como a Netflix, e nenhum estudante curioso se deu ao trabalho de pegar uma pá. Enquanto bilionários lançam foguetes ao espaço, como se fosse um jogo de dardos em um aconchegante cantinho do sul da Espanha, onde as oliveiras dão frutos de um tom dourado, um homem pode ter a chance de realizar o que arqueólogos, historiadores e românticos inspirados na Indiana Jones sempre sonharam. Manuel Quas. Ele tem 52 anos e é um empresário. Possivelmente, Quas foi quem descobriu uma antiga cidade enterrada sob camadas de sedimentos devido a uma grande inundação em Cádiz. Mas ele não usou pá e camelos para isso. Ele empregou métodos modernos, incluindo imagens de satélite, intuição
e uma obsessão quase doentia pela busca de civilizações esquecidas. Quas apresentou seu relatório diretamente ao Ministério da Cultura da Espanha, onde alegou que a cidade poderia estar oculta sob os pinheiros de Pinar del Alcaide, um extenso parque urbano de mais de 1.000 hectares, localizado em áreas alagadas. Ele acredita que estruturas do tamanho de estádios de futebol, ruas, portos e fundações poderiam ter sido descobertas nas mesmas pesquisas científicas que revelaram sua mais séria crise de meia-idade. Tudo isso está sepultado sob um antigo dilúvio. Essa cidade não se tornou apenas uma vítima de uma catástrofe aquática, mas também um símbolo em escala europeia. O que mais sabemos sobre o que está escondido sob a camada de sujeira e coberto de lendas? A Atlântida é uma terra mítica descrita por Platão, onde vivem filósofos e guerreiros, e pessoas que eram inteligentes demais para seu tempo. A cidade mística de Quas está muito próxima do Parque Nacional de Doñana, o local onde o arqueólogo alemão Adolf Schulten uma vez procurou a civilização perdida de Tartésio. Segundo o professor Richard Frida, apresentador do canal História, é lá que pode estar escondida a Atlântida. Coincidência? Provavelmente não. É possível que Quas tenha descoberto as ruínas da própria Atlântida, ou, pelo menos, aquilo que um dia foi chamado de Tartésio. Tartésio é uma civilização antiga, que os gregos consideravam a primeira verdadeira cultura ocidental. Eles tinham sua própria língua, sistema de escrita e muitos tesouros de cobre que até o rei Midas invejaria. Tartésio prosperou em algum lugar entre o Elva, Sevilha e Cádiz. Eles comerciavam com os fenícios, entravam em conflito com Cartago e depois desapareceram da história. Quas acredita que conseguiu encontrar a sua cidade fantasma, o Necrópole Tartésio, que ao longo dos séculos foi enterrada sob camadas de poluição, inundações e silêncio. Muitos estudiosos há muito supõem que Tartésio poderia ser a Atlântida. Em outras palavras, a queda de Tartésio pode ter se transformado em lendas sobre a Atlântida, que surgiram anos depois. Se Tartésio for encontrado, talvez a Atlântida também possa ser descoberta. Mas quão verdade isso é? Surpreendentemente, essa suposição é bastante plausível. Quas não está apenas fantasiando. Seus resultados são apresentados com imagens em relevo, nas quais podem ser vistos os originais contornos retangulares e padrões geométricos, tão precisos que não podem ser aleatórios. Agora, Quas insiste na realização de tomografia resistiva, uma espécie de ultrassom do solo, para ver o que está escondido sob sua superfície. Os primeiros indícios sugerem que realmente pode haver uma cidade enterrada aqui. No entanto, só o tempo dirá se isso será confirmado. Tartessos, Atlântida ou algo completamente diferente. Poucas civilizações antigas são tão misteriosas quanto os povos do mar da Idade do Bronze. Eles emergiram em um dos capítulos mais caóticos da história. Faraós egípcios registraram suas invasões quando esses povos invadiram o mar Mediterrâneo do nada, e a sociedade desmoronou como um castelo de cartas. Línguas inteiras desapareceram e culturas se dissiparam no esquecimento, como se nunca tivessem existido. E, após as ondas de destruição e caos se acalmarem, os próprios povos do mar também se esvaneceram. Sua origem e destino continuam um mistério. Textos do Antigo Egito, datados do século X a.C., mencionam repetidamente esses grupos como piratas e saqueadores. Os povos do mar representavam uma força enigmática e aterrorizante, que durante séculos atacou cidades e civilizações ao longo da costa do Mediterrâneo. Suas invasões se estenderam por vastas regiões, atingindo simultaneamente múltiplos locais. Eles instigaram temor entre os hititas, nas terras do Levante e até mesmo no próprio Egito. Cientistas acreditam que a onda de violência provocada pelos povos do mar
catalisou a queda da Idade do Bronze. Uma das batalhas mais famosas foi o confronto entre eles e o faraó Ramsés II, que reinou no Egito desde milênio antes de Cristo. Sua vitória contra essa força misteriosa foi imortalizada em monumentos de pedra no Egito. Segundo os registros, Ramsés II e seu filho, o príncipe Mara, enfrentaram os povos do mar. No entanto, além de breves menções ao conflito, praticamente nada se sabe. Os egípcios apenas anotaram que eles vieram do Mar do Norte e listaram terras com nomes como Luca, Equish, Xeran e Teres, que não aparecem em outros registros históricos. Existem diversas hipóteses sobre a origem dos povos do mar, mas nenhuma delas foi confirmada. Alguns pesquisadores sugerem que eles vieram de regiões mais ao norte, possivelmente da Escandinávia. Há uma teoria de que poderiam ser habitantes de Aia, a mítica cidade-estado grega. Outros acreditam que tinham ligações com os filisteus, etruscos ou manovanos, enquanto outros ainda levantam a possibilidade de que eram um povo completamente desconhecido, sobre o qual nada havia sido dito anteriormente. Os povos do mar desapareceram tão secretamente quanto apareceram. Após a derrota imposta pelo faraó Ramsés II no milênio a.C., todas as memórias deles se dissolveram. Alguns supõem que tenham sido assimilados por outros povos, mas isso não passa de conjecturas. No topo árido do sudeste da Turquia, onde o ar rarefeito faz a cabeça girar, esconde-se um mistério. O Monte Nemrut é ao mesmo tempo um antigo templo esculpido na pedra e, possivelmente, o último testemunho de um mundo submerso em um grande dilúvio. A inundação foi tão imensa que até Noé poderia ter exclamado: "Vou precisar de uma grande arca." O rei Sol, Antíoco I, governante da Comagena, escolheu esta montanha ventosa e desértica para criar um dos complexos astronômicos mais peculiares do mundo. Enterrando seu corpo nas profundezas da terra, ele ergueu um túmulo de 50 metros de altura, cercado por uma base de 145 metros. Ao redor do montículo erguiam-se colossais estátuas: a de Antíoco, 2 leões, 2 águias e uma união divina que incluía Zeus, Hércules, Aromasta, Mitra, o Carneiro, Hélios e Hermes. As estátuas, sentadas em seus tronos, hoje estão sem cabeça, cujos fragmentos foram espalhados pelos declives. Os arqueólogos acreditam que foram destruídas em decorrência de um ato de profanação religiosa. Mas qual era a verdadeira finalidade dessa devoção ao monumento? Antíoco não apenas construiu um túmulo, ele criou um culto religioso repleto de astrologia e influências do zoroastrismo, além de organizar festivais mensais para garantir a prosperidade de seu reino. Ele estabeleceu condições tradicionais para os deuses e até mesmo vinculou sua reforma do calendário à estrela Sírio, o que atesta a profunda influência das tradições egípcias e herméticas. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de possíveis características e proporções astronômicas do local, que podem ter existido já na era pré-histórica. Na opinião deles, a montanha Nemrut poderia estar associada ao desenvolvimento de uma civilização muito mais antiga. O complexo inclui caminhos meticulosamente planejados, passagens ocultas e terraços rituais dispostos de acordo com o mapa estelar. No entanto, um mistério mais profundo permanece sem resposta. Após a morte de Antíoco, a montanha Nemrut foi abandonada por muitos séculos, até ser redescoberta em 1883 por arqueólogos alemães. Mas isso foi apenas um projeto ambicioso do rei, ou seria um templo construído em uma época em que a maior parte do mundo estava submersa sob as águas turquesas do Golfo Pérsico, mergulhada em milênios de camadas de lama, sal e silêncio? Talvez lá esteja a cidade submersa mais antiga da história da humanidade. Muito antes do surgimento de plataformas de petróleo ao longo de sua costa, esse leito marinho pode ter sido uma terra fértil,
alimentada por rios, fontes de água doce e uma civilização que desapareceu completamente da memória. Não era a Atlântida, mas sim o Éden do Golfo Pérsico. De acordo com pesquisas de uma nova vertente da arqueologia feitas por Geoffrey Rouse, da Universidade de Birmingham, o oásis no Golfo pode ter sido um dos primeiros grandes assentamentos humanos. Os cientistas acreditam que ele surgiu após a migração dos humanos da África há cerca de 75 mil anos. Rouse e sua equipe estão convencidos de que essa região nunca demonstrou uma expansão em larga escala, como se expandindo ao tamanho da Inglaterra. Era um paraíso verde com riachos, rios e fontes de água doce, um lugar livre de guerras e fome. Essa terra existiu por dezenas de milênios, até ser tragada pelo mar em ascensão há cerca de 8 mil anos. Embora isso possa parecer um mito, as descobertas arqueológicas estão cada vez mais confirmando essa hipótese. Em Jebel Faya, os cientistas descobriram 3 assentamentos paleolíticos com uma idade estimada de 125 mil anos. Essas evidências indicam que as pessoas viveram nessas áreas muito antes da inundação. A principal questão é se tratava de uma civilização avançada, destruída pelo dilúvio, ou apenas de uma comunidade primitiva, iniciando sua trajetória cultural. Responder a essa pergunta é complicado, uma vez que tudo o que existiu está agora no fundo do mar. No entanto, logo após a inundação, cerca de 7 mil anos atrás, mais de 60 monumentos arqueológicos surgiram ao longo da baía. Isso sugere um fenômeno de migração em massa com o intuito de construir novas cidades ao longo da costa. Esses assentamentos mais recentes continuam a despertar o interesse dos cientistas e a provocar reflexões. Essas cidades eram cercadas por construções de pedra e cerâmica, produtos magníficos, rotas comerciais e animais domésticos, assim como, possivelmente, os primeiros navios da história da humanidade. Esses fatos permitem conclusões de grande escala, que adquiriram uma plausibilidade significativa. Contudo, há um problema. O Golfo Pérsico ainda permanece submerso. Para confirmar essa hipótese, os cientistas tiveram que realizar escavações subaquáticas, o que exige consideráveis gastos de tempo e recursos. Há aproximadamente 10 mil anos, quando o último período glacial chegou ao fim, as geleiras começaram a derreter, como se fossem gigantes divinos chorando no mar. O nível dos oceanos subiu centenas de pés, engolindo terras costeiras e reinos inteiros. Este é um fato científico, e a maioria dos estudiosos concorda que, independentemente de o dilúvio ter sido divino ou não, ele alterou o mundo e a civilização. A Índia foi um dos países mais afetados nesse contexto. Graham Hancock dedica atenção especial a esse tema. Armado com um cilindro de oxigênio e um sonar, ele busca vestígios de cidades submersas da Índia até Cuba, explorando os restos de uma civilização marinha que existiu antes do aumento do nível da água. Em textos antigos, como os Vedas, menciona-se o rio Sarasvati, que foi uma fonte vital para a antiga Índia. Ao longo dos séculos, os estudiosos consideraram isso apenas uma metáfora poética, mas imagens de satélite confirmaram sua existência, mudando a situação. O rio Sarasvati um dia fluía dos Himalaias até o Mar Báltico e era até mais poderoso que o conhecido rio Indiano. Ao longo de suas margens, arqueólogos descobriram as ruínas da civilização Harappa, a maior sociedade urbana de sua época e significativamente mais antiga do que se pensava anteriormente. Os Vedas contêm dados astronômicos, sistemas filosóficos e mitos enigmáticos, cujos ecos ressoaram no mundo mesmo antes do período glacial. É surpreendente que nos Vedas, textos antigos da Índia, também se fale sobre um dilúvio, cuja história é muito semelhante à do continente. Manu, o protagonista desse relato, sobreviveu graças a um peixe divino
e posteriormente restaurou uma civilização que pode ser comparada à do conhecido Noé. Arqueólogos descobriram cidades submersas nas costas de Casti, Cambaia, datados aproximadamente do 7º milênio antes de Cristo. Esses assentamentos são mais antigos do que todos os núcleos urbanos oficialmente reconhecidos, o que levanta questões sobre sua origem. Talvez sejam as últimas evidências da existência de uma civilização avançada que foi destruída por um dilúvio. A Índia não apenas sobreviveu ao dilúvio, mas também preservou a memória dele através de lendas, épicos, ágamas e literatura tâmil, Sangam. O legado espiritual deste país foi transmitido muito antes do período glacial e continua a viver até hoje. Quem poderia imaginar que os continentes poderiam se sobrepor como camadas de um bolo de chocolate? Deixando de lado a Atlântida, o Mediterrâneo guarda um mistério ainda mais antigo. E isso não é apenas um mito, mas um fato científico. O continente que se separou da África do Norte há cerca de 240 milhões de anos e foi posteriormente engolido pela Europa, recebeu o nome de Grande Adriática. Desde então, pela primeira vez, este continente ressurgiu nos mapas geológicos, pelo menos em forma de modelo. Em tempos antigos, a Grande Adriática ocupava uma área comparável à da Groenlândia e deslizava silenciosamente através das eras pré-históricas. Aproximadamente 100 milhões de anos atrás, começou uma lenta colisão com a Europa do Sul. Para uma vida tranquila, isso pode parecer insignificante, mas ao longo dos milênios levou a uma catástrofe em grande escala. O impacto rasgou a crosta terrestre como se fosse vidro. A maior parte do continente não sobreviveu. Foi engolida pelo manto e quase enterrada sob 1.600 quilômetros. Mesmo hoje, ondas sísmicas continuam a desvendar seus restos, como um coração fantasma pulsando sob a pele do planeta. No entanto, nem todo o continente desapareceu. As rochas mais leves foram, de certa forma, raspadas, como a cobertura de um bolo, e então comprimidas, formando as cadeias montanhosas que conhecemos hoje como os Apeninos, partes dos Alpes e as serranias dos Balcãs na Grécia e na Turquia. Essas majestosas montanhas da Europa surgiram dos destroços de um mundo antigo. Algumas delas se encontram a 1.600 quilômetros sob a Europa, enquanto outras se elevam a vários milhares de metros nos Alpes. Essa descoberta é o resultado de uma colaboração de longo prazo entre cientistas de 30 países e do uso de tecnologias computacionais modernas para reconstruir a parte perdida da Terra. Os resultados foram impressionantes. Pela primeira vez na história da humanidade, foi feito um mapa de uma Terra anterior aos dinossauros. Talvez essa região tenha sido um lar para civilizações de répteis, seres humanos primitivos ou até mesmo lêmures altamente inteligentes. Ninguém pode ter certeza disso, e essa possibilidade não pode ser verificada. Essa descoberta do diretor-geral pode mudar nossa percepção da Terra. Em um momento, ela está à superfície, e no seguinte, esconde-se a milhares de quilômetros sob o mar. Em 1936, em um dia quente no Texas, Maxon e sua esposa, Emma, passeavam nas proximidades da cidade de Londres. De repente, eles se depararam com algo incomum. Era uma pedra, mas dentro dela havia um pedaço de madeira que lembrava um galho, preso em uma almôndega geológica. Max, sendo um curioso texano, decidiu levar a pedra consigo e quebrá-la com um martelo. Dentro, encontrou um martelo, preso na rocha que se formou há quase 400 milhões de anos. Este artefato, conhecido como o Martelo de Londres, existiu até na época dos dinossauros, entre árvores antigas e no contexto dos continentes modernos. Ele media cerca de 6 polegadas e era composto de mais de 96% de ferro puro. Continuava a brilhar tão intensamente quanto a prata de mesa da sua avó.
Entre os almoços do Dia de Ação de Graças, sem perder seu brilho, parecia, de certa forma, esperar por algo, seja o retorno da Atlântida ou a estreia de um novo filme da Marvel. Este martelo é considerado um artefato incomum que não se encaixa na cronologia histórica tradicional. Ele lembra a situação em que seu professor do 6º ano afirmava que os humanos pré-históricos eram primitivos, mas você encontrou evidências de que eles já sabiam trabalhar o ferro e dominavam a metalurgia. Um fato pouco conhecido: algumas das cabos de madeira do martelo já começaram a se transformar em carvão, um processo que normalmente leva milhões de anos. Isso indica que o martelo esteve enterrado tempo suficiente para se petrificar completamente. Em 1983, o criacionista Carl Ball adquiriu este martelo e o declarou como prova da existência de um mundo anterior ao dilúvio. Naquele tempo, diz ele, as pessoas eram mais altas, o ar era mais rico em oxigênio e os dinossauros poderiam ter sido usados como vestuário. Ele argumentava que a composição do ferro indicava que a humanidade, antes do dilúvio, não só era maior, mas também mais avançada na metalurgia do que somos hoje. Atualmente, este martelo está em exibição no Museu da Criação, localizado em Boise, no Texas. Aqui, os visitantes podem refletir sobre questões importantes da natureza e ainda adquirir uma réplica do martelo como lembrança. Falando em verdades, alguns acreditam que isso não passa de uma ferramenta do século XIX que se petrificou com o tempo. Outros, por sua vez, veem nele provas da existência de uma civilização avançada antes do dilúvio. De que lado você está? Sob as abrasadoras areias do Planalto de Gizé, onde o sol queima o deserto como um cobrador de impostos, turistas tiram fotos com silenciosos leões de pedra. Debaixo da terra, em silêncio, repousa um enorme ser. Talvez uma cidade inteira, os restos de uma civilização abandonada que existiu antes do dilúvio. No dia 15 de março de 2025, os pesquisadores italianos Corrado Malanga e Filippo Bioni, cientista renomado, fizeram uma descoberta surpreendente. Eles e sua equipe utilizaram tomografia de radar com abertura sintética para espiar sob as pirâmides. Seu objetivo principal era a pirâmide de Khafre, mais conhecida como a Grande Pirâmide. Os resultados foram inesperados e impressionantes. Sob as areias, encontraram um labirinto subterrâneo que pode mudar a nossa compreensão sobre a história. Este labirinto é composto por múltiplas estruturas geométricas de 5 andares, 8 poços cilíndricos cercados por espirais misteriosas e ainda mais amplas câmaras cúbicas. Embora essa descoberta tenha provocado intensos debates, foi confirmada e apresentada pelas principais agências de notícias. Você pode conferir a coletiva de imprensa e ler os estudos publicados. Mas o que tudo isso realmente significa? Tradicionalmente, as pirâmides são vistas como tumbas de faraós em busca de glória eterna. No entanto, a nova descoberta questiona essa perspectiva estabelecida, e nesse sentido, eles alcançaram um sucesso significativo. No entanto, agora ideias que antes eram consideradas pouco convincentes estão ganhando nova atenção. Nikola Tesla, por exemplo, observou que as pirâmides não eram apenas túmulos, mas sim dispositivos energéticos que aproveitavam as vibrações naturais da Terra. O engenheiro Christopher Dunn levou isso ainda mais longe em seu livro Usina de Gizé, sugerindo que a Grande Pirâmide era, na verdade, um gigantesco conversor de energia sísmica. Com a varredura por radar, agora existem modelos digitais claros que confirmam essas teorias. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas sobre fundações de uma civilização egípcia muito mais antiga, que foi completamente submersa. Segundo eles, isso ocorreu durante uma inundação, quando o rio Nilo subiu e destruiu todas as evidências do passado,
permitindo o início de uma nova era. Outros levantam hipóteses sobre a influência de alienígenas, atlantes ou antigos deuses Anunnakis. No entanto, nem todos concordam com tais teorias. A doutora Sarah Schreider, arqueóloga da Universidade de Leiden, afirma que elas não se sustentam por bases sólidas. Ela é cautelosa, apontando para as pedras magnéticas que indicam um esforço significativo de trabalho. As pirâmides, em sua opinião, não apenas serviram como tumbas, mas também poderiam ter sido residências para os trabalhadores. Ela acredita que as estruturas subterrâneas podem representar simplesmente moradias dos construtores das pirâmides, e não evidências de civilizações extraterrestres altamente desenvolvidas ou impérios há muito esquecidos. Haverá escavações? Essa questão é bastante complexa. A equipe do projeto Kephren está cheia de entusiasmo. No entanto, as autoridades egípcias permanecem cautelosas. Elas, é claro, temem teorias que desafiam a versão oficial da origem das pirâmides. Proteger a atenção é uma coisa, mas admitir que seu símbolo nacional pode ser um antigo objeto energético criado por engenheiros altamente capacitados é outra bem diferente. Enquanto essas câmaras permanecem ocultas sob séculos de terra e areia, como se aguardassem seu momento, os faraós, envoltos em seus lençóis de linho, continuam a dormir no fundo do Mar Negro. Pesquisas por radar confirmaram a existência de algum objeto, mas ainda estamos longe do início das escavações. Atualmente, nenhum antigo tijolo ou misterioso desenho foi encontrado. No entanto, imagine uma cidade perfeitamente preservada de uma civilização cujo status permanece um mistério, silenciosamente escondida sob a sombra das pirâmides. Pense em quantos outros segredos do passado o mundo ainda guarda para nós. Nem toda manhã, enquanto desfrutamos de uma xícara de café, nos lembramos da cidade subaquática capaz de reescrever a história. Contudo, foi exatamente isso que aconteceu quando 2 pós-graduandos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, junto com uma equipe de cientistas, engenheiros e documentaristas da National Geographic, mergulharam a mais de 90 metros sob o Mar Negro. Acredite ou não, mas talvez eles tenham conseguido descobrir um verdadeiro assentamento antediluviano. Certamente, o próprio Noé teria empalidecido ao ver isso. Brandon Foley, arqueólogo marinho, compartilhou suas impressões sobre a descoberta enigmática. O pós-graduando do Programa de Tecnologias Históricas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts não conseguiu conter a empolgação ao escrever ao professor do Centro de Pesquisa sobre os edifícios artificiais que haviam encontrado, outrora ocultos sob as águas de um lago de água doce. Se isso for verdade, nossa compreensão da história da humanidade pode mudar em um instante. A descoberta ocorreu a 12 milhas da costa da Turquia. A expedição da National Geographic, sob a direção do Dr. Robert Ballard, o homem que descobriu o famoso Titanic, continuou seu trabalho. Assim que você encontra o navio afundado mais famoso da história, a arqueologia marinha se torna sua verdadeira paixão. Antigamente, o Mar Negro não era um mar, mas um lago de água doce que existiu há cerca de 7.000 anos. De repente, ele foi inundado pelas águas do Mediterrâneo, causando uma inundação tão poderosa que os geólogos William Ryan e Walter Pittman acreditam que esse fenômeno pode ter gerado diversos organismos vivos. Desde tempos antigos, muitos mitos existem sobre o dilúvio, incluindo a narrativa do livro de Gênesis. Ryan e Pittman apontam que esse dilúvio foi localizado, ocorrendo exatamente no Mar Negro, e esse fato foi suficiente para gerar mitos por todo o Velho Mundo. No entanto, sua teoria possui uma falha significativa. Se o dilúvio foi um evento acidental, por que ele deixou uma marca tão profunda na memória coletiva da humanidade? Por que lendas sobre um grande dilúvio
Aparecem até mesmo entre os presidentes dos Estados Unidos. Por que povos que nunca ouviram falar do Mar Negro contam histórias semelhantes? Isso parece ilógico, a menos que consideremos o dilúvio um evento mundial. No fundo do Mar Negro, os pesquisadores encontraram aglomerados de pedras, ferramentas e utensílios que não podem ser meros artefatos acidentais. Foley afirma que tais descobertas estão muito próximas umas das outras para serem resultado do acaso. Em sua opinião, as pessoas já estavam nessa área antes que o nível da água subisse. Atualmente, encontram-se a mais de 90 metros de profundidade. Esta descoberta ainda requer um estudo cuidadoso. Os cientistas ainda precisam descobrir quem construiu esta estrutura, quando foi criada e com qual propósito. Acredita-se que os mortos não podem falar. No entanto, na costa obscura da Bulgária, existe um cemitério de navios cuja história pode mudar a nossa percepção sobre a história e até mesmo a Bíblia. Em 2016, um grupo de pesquisadores britânicos e búlgaros, liderado pelo professor John Adams, da Universidade de Southampton e do Centro Búlgaro de Arqueologia Subaquática, embarcou em uma expedição a bordo do navio de pesquisa Explorer para explorar o fundo do Mar Negro a uma profundidade de quase 2.000 metros. Sua descoberta foi simplesmente impressionante. Encontraram mais de 60 naufrágios antigos, espalhados por uma área de 700 milhas quadradas. Dentre eles, havia um navio mercante grego, datado do século I a.C., que se conservou em tal estado perfeito que parecia ter afundado apenas uma semana atrás. A razão para essa preservação triunfante reside na ausência quase total de oxigênio nas profundezas do Mar Negro. A madeira não apodrece e o metal não enferruja. Alguns jornais imediatamente ligaram essa descoberta ao Grande Dilúvio, sugerindo que esses navios podem ser muito mais antigos do que se pensava anteriormente. Já em 2000, os geólogos William Ryan e Walter Pitman levantaram a hipótese de que o Mar Negro foi uma vez um lago de água doce antes que o Mar Mediterrâneo se tornasse uma baía. Após o período glacial, houve uma ruptura que resultou em uma inundação 200 vezes mais poderosa do que a do Niágara, alagando uma área equivalente ao tamanho da Irlanda. No entanto, como afirma a doutora Dragomira Georgieva, participante do projeto MAPA, essa não é a versão final dos eventos. O Mar Negro demonstra um aumento gradual do nível da água, e não um cenário catastrófico repentino que em uma semana poderia destruir uma civilização inteira. No entanto, esses navios, que outrora faziam parte de uma fascinante frota mercante ou das forças navais, permanecem testemunhas silenciosas de um passado em que o mundo era diferente, mergulhado em uma era de corrupção e grandes inundações. Não é tão difícil imaginar como as civilizações antigas travavam suas guerras. A Terra perdida no tempo é um mistério. Kumaricandam, o primitivo supercontinente do Sul, que, segundo as hipóteses, foi engolido pelo Oceano Índico entre 50.000 e 15.000 anos antes de Cristo. Enquanto a maioria das pessoas vivia em cavernas escuras, os habitantes de Kumaricandam criavam projetos arquitetônicos impressionantes, inventavam a álgebra, desenvolviam ideias sobre teletransporte e se estabeleciam como a primeira civilização leve. Porém, muito poucos vestígios dessa cultura permaneceram e quase ninguém a conhece. Segundo a lenda, este continente era a Atlântida Tamil, localizada em uma vasta terra ao sul da moderna Índia, agora submersa nas águas. A maioria dos historiadores, acadêmicos e arqueólogos considera essa lenda mítica. No entanto, os antigos textos tamis e algumas descobertas arqueológicas enigmáticas levantam questões interessantes. Kumaricandam não é apenas uma bela história, mas talvez tenha sido uma civilização radiante em tempos antigos. Este continente se estendia de norte a sul,
abrangendo o território moderno do Tamil Nadu e do Sri Lanka, e até se estendia a oeste, alcançando Washington. Suas cidades floresciam, as rotas comerciais eram movimentadas e a estrutura social era mais progressista do que em muitas universidades e faculdades de geografia contemporâneas. As mulheres governavam o país e a educação era acessível a todos. Os homens podiam atuar como cozinheiros ou cuidadores do lar, e isso era visto como algo normal. A igualdade fazia parte intrínseca da vida cotidiana. No entanto, como em qualquer épico, ocorreu uma tragédia. Por volta do 15 milésimo século da nossa era, o nível do mar começou a avançar sobre a terra. Os habitantes das vilas relatavam inundações e tempestades intensas. A Império se viu diante de uma escolha: evacuar ou ser consumido pela força da natureza. O que eles decidiram fazer? Começaram a seguir as leis Thames. O imperador Prat organizou uma migração em massa, a elaboração de textos sagrados e a coleta de tesouros, além de enviar pessoas em grandes embarcações. Enquanto o continente lentamente se submergia, os navios partiam. Alguns seguiram para Kanyakumari e Chennai, outros rumaram ao norte, em direção à Índia. Os barcos derivavam, e muitos nunca chegaram aos seus destinos. Assim, caros amigos, o desaparecimento de Kumarai-Kandam continua a ser um mistério. Não acredita? Atente para os antigos textos. Inúmeras fontes tâmis e sânscritas descrevem um grande dilúvio que destruiu uma civilização inteira. Um poeta, que viveu em nossa era, descreveu uma onda marinha que engoliu duas antigas cidades tâmis. Alguns acreditam que a própria língua tâmis surgiu dos sobreviventes de Kumarai-Kandam. A preservação em Sri Lanka e na Índia continua até hoje. Você acredita no supercontinente submerso? Poderia Kumarai-Kandam ter sido o lar da civilização mais antiga do nosso planeta? Existiu uma civilização desenvolvida antes do dilúvio, ou esse título pertence aos maias? No próximo capítulo, discutiremos essa questão com mais profundidade. Nas silenciosas rochas vermelhas do lago Titicaca, onde o vento sussurra mistérios e as lhamas mastigam a grama, como se as condenassem suavemente, esconde-se uma porta que leva a lugar algum. No entanto, esse lugar nenhum não significa que você não esteja destinado a entrar. Essa porta não possui maçaneta, tapete ou anúncio de aluguel. Trata-se de uma nicho em forma de T, cuidadosamente esculpido na encosta da montanha no Peru, como se alguém tivesse começado a construir um templo, mas então parou e nunca mais voltou. Os arqueólogos a chamam de Aramuru e outros a denominam de Portas dos Deuses. Esta construção de pedra atinge cerca de 7 metros de altura e quase a mesma largura, e intriga os estudiosos, gerando debates em fóruns conspiratórios desde 1996. Foi nesse ano que o guia local José Luiz Delgado Mamani descobriu-o acidentalmente durante uma caminhada. Que sorte, não é? Ou talvez não. José afirmava que encontrou este lugar depois que ele lhe apareceu em um sonho, em detalhes vívidos. Teria alguma força misteriosa o levado até ali? Ficaríamos felizes em responder sim, mas na verdade, ninguém sabe. Exceto pelas lendas locais, não há dados concretos sobre Aramuru. Segundo as tradições Aimará, este lugar era um portal para xamãs, permitindo a viagem a outros mundos, sejam eles os reinos celestiais, o mundo dos espíritos ou, talvez, uma dimensão estranha onde seus piores inimigos se tornam seus melhores amigos. Os Aimarás evitavam esse lugar, chamando-o de Portas do Diabo, e advertiam que, se alguém entrasse sem convite, sua alma poderia ficar presa lá dentro para sempre, e ninguém desejava perder a sua. Outra lenda fala de um sacerdote inca chamado Aramuru. Não se sabe o que surgiu primeiro, o nome ou o homem.
Cerca de 5 séculos atrás, durante os conflitos hispano-incas, Aramuru estava aqui, fugindo dos soldados espanhóis. Aguardando seu momento, ele ativou o portal, usando um antigo disco sagrado do templo de Coricancha. A porta se abriu e ele entrou, após o que ninguém mais o viu. Ele levou consigo a chave, para que ninguém pudesse encontrá-lo. Na rocha, ainda permanece uma cavidade redonda e rasa, que dizem ser o lugar onde ele deixou o disco. Essa precisão na escolha do local é significativa demais para ser meramente uma coincidência. Seria isso uma tecnologia alienígena de teletransporte? Sem dúvida, o portal foi criado por uma cultura misteriosa, Tiwanaku, durante o período entre o segundo milênio antes da Era Comum e o milênio da Era Comum, o que representa uma ampla faixa de tempo. Agradecemos aos estudiosos. O arqueólogo independente Dr. Muhammad Firoz Khan considera este lugar, Aramuru, um complexo enigmático que alguns interpretam como obra habilidosa de pedreiros de longa data. Outros, como David Childress e Giorgio Tsoukalos, têm suas próprias opiniões a respeito. Tsoukalos, defensor da teoria dos antigos astronautas, sugere que pode ser um portal de alta tecnologia, ativado por uma chave cósmica. Mas o que é realmente? Ou talvez fosse mais apropriado perguntar: se você tivesse tal chave, teria coragem de entrar e descobrir o que está além? Rapa Iti é uma pequena ilha polinésia, cujo nome significa Pequena Rapa, para diferenciá-la da maior ilha vizinha, Rapa Nui. Esta ilha é extremamente pequena e sua população em 2017 era de cerca de 500 pessoas. No entanto, Rapa Iti é completamente coberta por montanhas, sendo a mais alta delas superior a 600 metros. Na verdade, Rapa Iti é o pico de um antigo vulcão submerso que despertou a vida muitos séculos atrás. Os polinésios começaram a colonizar Rapa Iti por volta do século X. Os europeus chegaram a esta ilha em 1791, trazendo consigo álcool e doenças. Até o presente momento, em 1830, mais de 70% da população nativa das ilhas já havia morrido. Parte da população local, Rapa Iti, desapareceu logo em seguida, quando traficantes de escravos peruanos atacaram, capturaram pessoas e trouxeram a varíola. Em 1860, restavam cerca de 100 ilhéus na ilha. Mais de 100 anos depois, esse número mal atingia 500. Uma das atrações históricas mais notáveis da ilha é a Fortaleza Maranguata, construída no topo de uma montanha. Esta é a mais antiga estrutura defensiva erguida pelos habitantes locais em antecipação à chegada dos europeus. A ilha também abriga mais 14 fortes, localizados no cume das colinas para proteção contra ataques inesperados. Na tradição polinésia, invasões de uma ilha para outra eram comuns, e os habitantes de Rapa Iti prudentemente construíram altas fortalezas para sua segurança. Recentemente, uma estrada submersa foi descoberta, levando à Atlântida. Este caminho de pedra, com 450 metros de extensão, está a apenas 6 metros abaixo da superfície da água na costa das Ilhas Bocas. À primeira vista, essa estrada poderia ter sido criada pelas mãos de humanos, mas os geólogos acreditam que se trata de uma formação natural. Eles insistem que a estrada de pedra se formou como resultado de processos naturais. Segundo eles, a estrada é composta por grandes lajotas de pedra costeira, cada uma com cerca de 4 metros de comprimento. No entanto, as lajotas parecem ter sido cortadas e ajustadas de forma perfeita, como pedras de calçamento. Os cientistas explicam essa simetria como resultado da erosão causada pelas ondas. A estrada segue paralela a outros caminhos mais desenvolvidos, ramificando-se como se convidasse a ir a algum lugar. Você já esteve nas Ilhas Bocas e viu isso com seus próprios olhos? Cada detalhe do caminho de Bimini fala do engenho humano.
Muitos acreditam que isso atesta a existência de uma civilização perdida, a Atlântida, uma estrada pavimentada que leva a ruínas ainda não descobertas. Desde sua descoberta em 1968, essa teoria tem sido criticada por cientistas oficiais. Ela foi proposta pelo arqueólogo marinho Joseph Manson. Valentine e seus colegas foram os primeiros a sugerir que as pedras encontradas poderiam pertencer à lendária Atlântida. No entanto, infelizmente, outra parte desta cidade misteriosa continua sem solução. A datação por radiocarbono também levanta dúvidas. Em 1978, a Universidade de Miami realizou um estudo das pedras encontradas e determinou que sua idade era de cerca de 2.000 anos, enquanto o afundamento da Atlântida, segundo teorias conhecidas, ocorreu há cerca de 12.000 anos. Até o momento, não existem dados científicos que comprovem que a Atlântida está nas Ilhas Bocas. No entanto, as evidências científicas não conseguem convencer todos os céticos. Talvez isso e não seja Atlântida, mas talvez esse seja o caminho para a cidade submersa. E se a civilização mais antiga e notável do Peru não fosse a civilização Inca? E se o verdadeiro poder existisse milhares de anos antes disso, erguendo pirâmides tão antigas quanto as egípcias, mas desapareceu de tal forma que ninguém a notou por quase 5 milênios? Conheça o rei. Muito antes de os Incas construírem Machu Picchu, os corais governavam o Peru. Eles levantavam enormes pirâmides enquanto o resto do mundo apenas começava a domesticar plantas. O coral, ao iniciar sua era de pirâmides, surgiu quase simultaneamente ao Egito, como se uma força cósmica sussurrasse a eles: construa grandes triângulos. Esta obra arquitetônica está situada no vale do rio Supe. O coral precede todos os impérios conhecidos e os supera. Não se tratava apenas de um modesto assentamento de pedra, mas da capital dos governantes. No centro de sua civilização poderiam estar 6 pirâmides, cercadas por praças, janelas e até mesmo um anfiteatro, construído por volta do 6º milênio antes de Cristo. Isso significa que o coral quase é contemporâneo das pirâmides egípcias. No entanto, múmias não foram encontradas aqui. Surpreendentemente, durante quase 5.000 anos, essa região permaneceu desapercebida. A maior pirâmide, conhecida como Pirâmide Maior, ocupa uma área equivalente a 4 campos de futebol e se eleva a quase 30 metros. Esta cidade, construída de pedra, é um verdadeiro milagre técnico, sem igual em seu tempo. Ocupa um espaço de 150 acres e suas escadas, áreas residenciais e praças podiam acomodar não apenas sua família, mas também amigos e suas companhias. Contudo, no início do século XX, os arqueólogos se recusaram a acreditar na existência de tal cidade. Eles estavam convencidos de que uma sociedade indígena sul-americana não era capaz de criar tais estruturas, pois isso contrariava suas concepções sobre a origem da humanidade. Poucos acreditaram na existência desta cidade até 1994, quando a arqueologia peruana, sob a liderança de Rugiedi, declarou que este era um dos mais antigos centros urbanos do continente. Muitas pessoas iam e vinham para celebrar festivais e passar um tempo. Durante as escavações, Rugiedi descobriu pirâmides, um recinto circular para rituais públicos ou eventos noturnos ao ar livre, conjuntos residenciais e 10 flautas feitas de ossos de pelicanos. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço para a arqueologia. As pessoas em coral estavam profundamente imersas em sua música. É surpreendente que em coral fosse utilizado um sistema de quipu, que registrava informações por meio de cordas e nós. Vale ressaltar que 500 anos depois disso, os incas ainda não tinham sistema de escrita. Em vez disso, eles utilizavam quipu.
um código complexo que permanece indecifrado para os estudiosos modernos. Curiosamente, esse sistema era conhecido em coral há quase 5.000 anos. Isso levanta a questão: de onde surgiu esse sistema de comunicação? Talvez ele seja mais antigo que o próprio coral. Quem ensinou as pessoas a utilizá-lo? Cerca de 1.000 anos após o auge de coral, seu poder começou a declinar. O Dr. Thomas Pozorski sugere que isso pode estar relacionado a conflitos, desavenças políticas, falta de alimentos e, possivelmente, a alguns projetos ambiciosos de construção de pirâmides. Nas montanhas de Zagros, onde o vento soa como um antigo hino, os arqueólogos fizeram uma descoberta oculta da história por quase 4.000 anos. Graças a pesquisas inovadoras, foi encontrada uma cidade esquecida dos montanheses. Esta cidade foi criada nas entranhas da montanha, no território do antigo Iraque e Irã, por um povo cujo nome se perdeu. Não era apenas um aglomerado de habitações temporárias, mas um próspero centro urbano que comercializava ativamente com grandes impérios e deixou uma marca significativa na história através de sua língua, leis e sistema de escrita. Esta civilização independente das montanhas foi esquecida por 4 milênios. O local onde se situava é conhecido como Cunara, mas o nome do povo que o habitou não sobreviveu. De 2012 a 2018, um grupo de arqueólogos franceses conduziu escavações e descobriu fundações de pedra, diversas tabuletas, flechas com pontas de obsidiana, peças de cerâmica e restos de animais domésticos e selvagens. As tabuletas cuneiformes mostram que os escribas da cidade dominavam fluentemente tanto o sumério quanto o acádico. A civilização, que viveu à sombra de poderosos vizinhos, era igualmente inovadora. Acádia, a primeira superpotência mundial, seria como um canguru, enquanto essa civilização seria um pequeno Joey, aconchegado em sua bolsa. Uma das descobertas mais impressionantes foi que essa civilização desenvolveu um sistema de medidas único, sem paralelo em outras partes do mundo. Os escribas da cidade utilizavam seus próprios métodos de mensuração para controlar o comércio, especialmente de produtos como farinha. Mesmo hoje, os cientistas modernos não conseguem traduzir completamente essas medidas para nosso idioma contemporâneo. As ruínas destruídas dessa civilização datam, no mínimo, do século 21 a.C., possivelmente de um período ainda mais antigo. Os artefatos encontrados nessa área testemunham uma sociedade rica e complexa. As pontas de flechas de obsidiana, populares em terras distantes, indicam conexões comerciais ativas. Na Anatólia, de onde eram trazidos os produtos, foram encontrados ossos de leões e esqueletos, possivelmente adquiridos em caçadas reais ou como presentes diplomáticos. Isso permite afirmar que os habitantes de Cunara não estavam isolados em suas aldeias. Calara era uma sociedade próspera, com escrita desenvolvida, agricultura, pastoreio, relações comerciais e notável arte arquitetônica. Isso nos leva a refletir sobre quantas outras cidades, semelhantes a Calara, ainda permanecem ocultas sob as montanhas nas florestas úmidas. Yucatán, onde a umidade é tão alta que tudo parece impregnado de vapor e os mosquitos zumbem como caças, outrora ergueram-se palácios capazes de rivalizar ou até superar todas as criações da Europa ao longo dos milênios. Altas pirâmides, observatórios astronômicos, intermináveis estradas brancas e cidades projetadas com uma maestria que parece ter vindo de alienígenas aguardavam sua hora. Contudo, então, ocorreu uma catástrofe. Uma grande virada destruiu a ordem existente. Yucatán mergulhou no abismo, e o mundo foi tomado pelo caos. Os céus se abriram, os mares se elevaram, e tudo mudou em decorrência do grande dilúvio. Tsunamis, inundações e o que os pesquisadores hoje chamam de
a amnésia acadêmica da era colonial apagaram a própria memória do passado. Essa é uma das teorias mais controversas sobre o Império Maia. Imagine-se acordando no ano de 2700 a.C., no coração de uma metrópole agitada dos maias, como El Mirador. Por que esta cidade parece mais avançada do que algumas partes dos Estados Unidos hoje? Talvez porque, como demonstram as evidências, ela realmente era significativamente mais progressista do que se costuma pensar. Segundo o Dr. Richard Hanson, chefe do projeto, a bacia de El Mirador pode não ter sido apenas o primeiro assentamento na América Central. Eles eram verdadeiros supercomputadores, repletos de gênio arquitetônico. O complexo da pirâmide de Ladanta, situado na América, é tão colossal que as pirâmides egípcias parecem modestas em comparação. Surpreendentemente, a construção mais antiga pode ter sido a mais propícia ao florescimento. Normalmente, as civilizações começam com pequenos passos, experimentam e, em seguida, corrigem suas falhas. No entanto, parece que os maias não perderam tempo com longas experiências e partiram de imediato para a construção de um cosmódromo. Existem duas teorias que explicam seu rápido desenvolvimento. Segundo uma delas, os maias eram viajantes do tempo que conseguiram aproveitar 10.000 anos de desenhos técnicos deixados por civilizações anteriores. De acordo com outras teorias, eles herdaram seu império de uma cultura ainda mais antiga e avançada. Os antecessores dos maias lhes transmitiram as chaves de suas tecnologias com a advertência: não estraguem. E como costuma acontecer em momentos complicados da história, eles não conseguiram seguir esse conselho. A supercidade rapidamente se transformou em ruínas, consumidas pela selva, que agora serve como um belo cenário para selfies turísticas. O que poderia ter acontecido? Podem ter sido catástrofes naturais ou conflitos internos. Yucatán não era apenas o lar dos antigos maias, mas também um lugar onde ocorriam terríveis tsunamis, segundo pesquisas geológicas recentes. Ao longo dos milênios, esta região foi atingida por ondas devastadoras de até 15 metros de altura, capazes de arrancar árvores pela raiz, destruir cidades e apagar do mapa civilizações inteiras. Uma dessas cidades foi a antiga Sei, que um dia se destacou por suas magníficas muralhas palacianas, capazes de despertar a inveja até mesmo do mais requintado Versalhes. No entanto, hoje restam apenas ruínas, espalhadas como se tivessem sido deixadas após 12 rounds de uma batalha contra Poseidon. Esta cidade foi literalmente varrida do mapa por um tsunami, e talvez essa não tenha sido a única razão para sua destruição. O pesquisador Cliff Dunning, que passou 30 anos na península de Yucatán, testemunhou que tais catástrofes ocorreram repetidamente. Muitos anos atrás, em 1995, durante sua viagem ao Yucatán, ele descobriu vestígios de antigas enchentes, estátuas corroídas, calcário erodido e edifícios destruídos. Essa descoberta poderia ter se tornado um marco nos livros de história, mas por alguma razão, os círculos acadêmicos não prestaram atenção. As lendas que conhecemos mencionam as últimas inundações, mas muitas vezes são ignoradas. Os Zuni, Lakota e Maias contam histórias sobre um grande dilúvio que transformou o mundo em um gigantesco parque aquático. O geólogo Harlan Brady foi um dos primeiros a falar sobre inundações catastróficas, ainda em 1920. Ele documentou mega-inundações no noroeste do Oceano Pacífico que ocorreram há cerca de 12.000 anos. O especialista em desastres R. Del Carlson acredita que essas inundações não estavam restritas ao Yucatán, mas tiveram um caráter global. Parece familiar? Aqui está mais uma prova. Você já ouviu falar das Sagbiralmas? Eram antigas superestradas pavimentadas com pedra branca deslumbrante, impressionantes ao olho.
Algumas delas atingiam 7 metros de largura e não apresentavam uma única cratera. Essas estradas se estendiam por muitas milhas, conectando cidades como no Império Vêneto. Mas onde estão elas hoje? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada na Turquia, a 9 metros abaixo d'água. Imagens de satélite fornecidas por Angelo Micolo, da Sociedade de Arqueologia por Satélite, mostram estradas submersas que se estendem da costa para o mar, como migalhas de pão levando a cidades afundadas que ainda aguardam sua descoberta. Essas descobertas são realmente impressionantes. Se as estradas subaquáticas levam a cidades maias submersas, estamos lidando não apenas com uma cultura que floresceu há 2.000 anos, mas possivelmente com uma civilização que existiu 9 a 12.000 anos atrás, comparável às primeiras grandes civilizações do mundo ou até mesmo superior a elas. O que você acha disso? Serão os maias o último eco de uma supercultura submersa? Ou foram exterminados por um impacto cósmico? Compartilhe suas reflexões e ganhe mais pontos se conseguir criar um monstro marinho. O status das regiões marítimas e o status dos Khazar envolvem um mistério. Inicialmente, os nômades criaram, no século VI d.C., um império na parte moderna da Rússia. Eles rapidamente conquistaram vastas terras, abrangendo áreas da Rússia até o Cazaquistão, incluindo uma parte significativa da Ucrânia e terras até a Crimeia. O reino khazaro existiu ao longo dos séculos, desempenhando um papel de buffer entre a cristã Bizâncio e os califados islâmicos. Por volta de 740, o rei khazaro aceitou o judaísmo. Durante esse reino, as comunidades judaicas foram pouco mencionadas e discutidas. Aproximadamente 1.300 anos atrás, a Khazária talvez tenha sido o maior reino judaico do mundo. Isso foi corroborado por relatos deixados por estudiosos árabes, escritores bizantinos e religiosos judeus. Os mais conhecidos deles são as cartas do rei khazaro, José, e do rabino Hasdai ibn Shaprut, escritas no século X. O rabino Hasdai, sendo uma figura influente, tornou a Espanha uma solução temporária para as comunidades judaicas. Ao ouvir rumores sobre um Estado judaico nas fronteiras da Europa, ele se dirigiu ao rei José com grande interesse. O rei José lhe contou que ele e seu povo aceitaram o judaísmo, rejeitando o paganismo, enquanto a maioria da população ainda permanecia pagã. No entanto, sua conversão não ocorreu sem dificuldades. O processo começou a se desenvolver com a chegada de estudiosos judeus, que vieram aqui para disseminar seus ensinamentos. No final do século X, Bizâncio fez um acordo com os estados russos e derrotou a Khazária. A capital, Atil, foi incendiada, as terras devastadas e o destino dos khazares permaneceu desconhecido. No entanto, eles não foram exterminados, mas se dispersaram. Muitos, presume-se, se refugiaram na Espanha. É possível que seus descendentes ainda vivam entre nós. Por volta do ano 900, a civilização tolteca atingiu seu auge e começou seu desenvolvimento na central do México. Eles abandonaram sua capital em Tula cerca de 1 século e meio antes de sua destruição, após o que seu império desapareceu. Os toltecas eram conhecidos como habilidosos escultores e valentes guerreiros. Enquanto o cristianismo se espalhava na Europa medieval, os toltecas também pregavam sua religião, dedicada a Quetzalcóatl, o deus serpente emplumada. Suas formações militares eram organizadas em esquadrões, nomeados em homenagem a predadores, como os guerreiros jaguares. Os habitantes de Tula estavam envolvidos em rituais cruéis, incluindo sacrifícios, nos quais ofereciam homens, mulheres, crianças e idosos, considerando isso uma oferenda aos deuses. Durante escavações em Tula, foram encontradas imensas tigelas para sangramentos e crânios expostos na praça central. No entanto, em 115, Tula foi saqueada
e incendiada. Os palácios carbonizados testemunham a destruição deliberada, mas os culpados por esses atos permanecem desconhecidos. Alguns sugerem que poderiam ser tribos rivais ou uma crescente coalizão, possivelmente os Chichimecas, mas ninguém pode afirmar com certeza. Recentemente, o mundo soube de John, que publicou um vídeo de um drone sobrevoando uma cadeia montanhosa rochosa na Turquia. Neste vídeo, ele descobriu uma porta esculpida na rocha, que mais se assemelha a uma entrada para um espaço escondido, selada por milhares de anos. John decidiu explorar esse lugar com seu drone. Ele escolheu a rota para sua jornada. Armado como um verdadeiro Indiana Jones, ele escalou a rocha, perdeu sua lanterna, afastou-se de uma águia e, finalmente, penetrou no interior para desvendar antigos segredos. Contudo, na realidade, nada disso existia. A história viral se revelou ser apenas uma ficção. Embora a foto de uma estranha abertura realmente exista, não foi criada por inteligência artificial nem editada no Photoshop, mas a própria história de John e seu drone se revelou uma invenção. Na verdade, aquela abertura leva a uma tumba esculpida na rocha na Turquia, datando do século II a.C. Acima dela está o nome Ésios, e de ambos os lados, em nichos decorativos, resta um entalhe desbotado. Os arqueólogos já conhecem esse lugar, chamando-o de tumba escavada, Capelicaia. No entanto, o significado da palavra Ésios permanece um mistério. Dentro da massiva abertura, existe apenas uma pequena câmara funerária, na qual não foram encontrados restos. Talvez a tumba tenha sido saqueada há muito tempo, ou, quem sabe, nunca tenha abrigado ninguém. Esse lugar existe há mais de 2000 anos, mas sua preservação continua um enigma. Até agora, não está claro quem foi Ésios e onde está seu corpo. Por que foi construído um último acesso que leva apenas a uma pequena câmara, elevada nas montanhas? Nas costas, talvez tenha existido uma civilização japonesa que nunca foi oficialmente reconhecida. As evidências mais significativas estão submersas sob as ondas nas ilhas. Yonaguni, uma enorme pirâmide. E não é apenas uma pirâmide, mas os restos de uma complexa e misteriosa estrutura. Em 1986, um mergulhador local chamado Kihachira Arataki, mergulhando nas águas de Okinawa em busca de tubarões-martelo, deparou-se com estranhas formações no fundo do mar que lembram a antiga arquitetura. Até 1992, cientistas japoneses chegaram ao local para investigar e entender o que havia antes. Os pesquisadores também descobriram 10 outras estruturas nas proximidades, além de mais 5 na costa de Okinawa. A parte principal do complexo ocupa uma área de aproximadamente 880 metros quadrados. Este objeto, conhecido como Monumento de Yonaguni, é um dos maiores mistérios arqueológicos da Terra. Muito disso se deve ao fato de que a ciência oficial quase o ignora completamente. O governo japonês não tomou nenhuma medida para aprofundar o estudo. A maioria dos arqueólogos tradicionais prefere manter distância desse assunto. No entanto, qualquer um que olhar para a perfeita simetria do monumento terá dificuldade em acreditar que a natureza poderia ter criado isso por acaso. Por que, então, as evidências óbvias da existência de uma cidade aqui geram tanta controvérsia? O geólogo marinho Masaaki Kimura afirma que essas construções foram feitas pelas mãos do homem. Existem suposições de que sejam as ruínas de uma civilização perdida há muito tempo, possivelmente fundada pelo povo Jomon, que habitaram o Japão há 12.000 anos. Kimura afirma que os cientistas são contra a revisão da história. A última vez que esta terra ficou acima do nível do mar foi há mais de 10.000 anos. Se conseguir provar que o monumento de Yonaguni é parte de uma cidade antiga, ele pode se tornar a cidade mais antiga do planeta, até mesmo mais antiga que Jericó.
Isso provoca uma grande inquietação em alguns grupos. Muitos cientistas duvidam dessa teoria, uma vez que Yonaguni se parece mais com uma formação natural, semelhante àquelas que podem ser vistas, por exemplo, na Trilha dos Gigantes, na Irlanda do Norte. De qualquer forma, mesmo que você não tenha a sorte de ver o monumento de Yonaguni com seus próprios olhos, certamente ficará impressionado com suas dimensões. Este encontro deixará em você suas próprias impressões. Perto da ilha grega de Creta, há uma cidade submersa chamada Olous. Ela foi submersa cerca de 18 séculos atrás, devido a terremotos que alteraram o relevo da região. Contudo, antes disso, Olous prosperou por milhares de anos, servindo como lar para a civilização grega antiga. Descobertas arqueológicas indicam que as pessoas viveram em Olous já no século VI a.C. A cidade sobreviveu à invasão persa em 480 a.C. e se tornou um importante porto, conectando o norte de Creta a outras ilhas do Mar Egeu e a todo o mundo mediterrâneo. Escavações subaquáticas revelaram impressionantes ruínas de estradas, restos de casas e fundações de estruturas desconhecidas. Pesquisadores do Departamento de Arqueologia Subaquática também encontraram vestígios de paredes de metal e torres de vigilância que outrora protegiam o porto. Em muitas moedas emitidas entre 330 e 280 a.C., está o Bumursca, a imagem da cabeça de Zeus, provavelmente o deus protetor de Olous. Pouco se sabe sobre o governo e as estruturas sociais dessa cidade, mas Olous prosperou até que um terremoto a fez ser engolida pelas águas. Já há 2000 anos, no fundo do mar, ao largo da costa do Egito, jaz uma cidade esquecida, Heracleion. Esta antiga cidade foi fundada no século X a.C. e tinha laços estreitos com a antiga Grécia e a última rainha do Egito, Cleópatra. No entanto, conforme acreditam os cientistas, ao longo dos séculos, Heracleion foi gradualmente decadente até que terremotos e tsunamis decidiram seu destino. Devido à elevação do nível do mar, a maior parte de Heracleion foi submersa. Alguns de seus elementos conseguiram resistir, mas com o tempo desmoronaram no mar Mediterrâneo. No século VI d.C., quando os árabes conquistaram o Egito, o tempo de Heracleion chegou ao fim. Uma vez, esta cidade estava localizada a apenas 20 quilômetros do centro de Alexandria, bem na costa. Hoje, repousa a cerca de 10 metros sob as águas da Baía de Abukir. Muito antes do surgimento de Alexandria, Heracleion era um esplêndido centro egípcio, construído em um grupo de ilhas no delta do Nilo, com áreas protegidas e portos. Ali havia um necropol, uma pirâmide, um templo de Ísis e muitas outras estruturas. Nesta cidade estavam localizados majestosos templos, mercados movimentados e um próspero porto comercial que enchia os cofres do Egito com impostos. Um dos monumentos mais significativos era o Templo de Khonsu, filho de Amon. Também havia um extenso santuário dedicado a Hércules. Em qual século da nossa era foram erguidos templos adicionais em honra aos deuses Osíris e Ísis? Há 30 anos, o arqueólogo subaquático Frank Godel descobriu esta cidade e, desde então, os estudiosos têm trabalhado incessantemente para recuperar do fundo do mar estátuas, artefatos e ruínas, com o intuito de reconstituir a história da civilização egípcia desaparecida.